Acaba hoje em Alverca, no palco do Teatro Ildefonso Valéry, a representação de Oliana, a peça de teatro de David Mamet. Estreada há 30 anos nos Estados Unidos da América, a peça gerou muita controvérsia e críticas de misoginia. A história gira à volta de uma aluna e de um professor que se envolvem num diálogo cheio de condimento para uma boa atuação de Paulo Matos, o professor universitário, e Sara Cipriano, a aluna. O grupo de teatro de Alverca conseguiu com esta peça aguentar o público na plateia muito para além dos espetáculos realizados, debatendo questões políticas e de género, elevando o debate e a participação dos espectadores muito para além daquilo que é normal nas salas de teatro. O Mirante ouviu os dois atores a falarem resumidamente sobre o que cada um pensa do seu papel. E um mega desafio. Não, e por isso é engraçado que já fiz tantos, no sentido que há experiências muito diferentes para o ator, não é? E há experiências que estão numa zona muito conceptual, não é? Em que podem ser maravilhosas, fascinantes, de todos os pontos de vista, mas que têm que ter um contexto significativo, simbólico, plástico até, muito próprio. Este processo entre os dois, se o Rui disser assim um dia, olha, o teatro caiu, o telhado, temos que fazer ali na praça pública. É logo. Porque é outra história, não é? Estamos a funcionar com as cargas humanas que nós próprios transportamos. E, portanto, eu espero que vocês tenham visto isto que eu estou a dizer, não é? Mas, para mim, esta que foi o enriquecimento profundo eu pensei que tu desafio, não é? Eu pensei que tu lhe ias dar com o livro em cima da cabeça. Não, que eu ia dar mesmo. Eu estou a guardar para o último espetáculo. Eu pensei que ele ia decapitá-la com o livro. E como é que tu, como mulher, tirando a atriz, vês a personagem? Qual é a tua opinião sobre ela? A minha opinião pessoal sobre Sim. sobre a Carla. Bom, eu tive muitas lutas interiores em relação a esta Carla. A primeira ela foi escrita pelo Mamet, um homem que se desdobrou nestas duas personagens. E eu tive que aceitar que ele estava a ser justo para com esta mulher. Que ele de alguma maneira se conseguiu colocar na voz desta mulher. Depois foi traduzida por um homem, Pedro Mexia, e eu tive que aceitar que ele tivesse traduzido as palavras que o Mamet tinha escrito daquela maneira, que ele tivesse traduzido daquela, porque havia muitas coisas que talvez, houve algumas coisas, pequenas coisas que nós alteramos, e outras coisas que eu pessoalmente não achei justo para com aquela personagem. Chama cultura americana, uma maneira de falar americana, há algumas traduções que são muito difíceis e que na linguagem portuguesa é diferente. Depois foi encenado o nosso grande encenador, que eu adoro, o Rui. É um homem. E estava a trabalhar com o Paulo Matos. Epá, eu confesso, e é a primeira vez que eu vou dizer isto até em voz alta, que houve muitos momentos em que eu gostava de ter tido uma par comigo. E então, houve muitos momentos em que eu me questionei em relação a isso, em relação à questão de género também nesta peça. E libertei essa questão porque foi essa a proposta que o encenador nos colocou, e que para mim foi muito pacificadora desta questão, que foi: não vamos fazer uma peça, vamos trabalhar no sentido de não haver um julgamento da nossa parte sobre estas duas personagens. Nós já sabemos que estamos a falar de um conflito, já sabemos que estamos a falar sobre o poder, e já sabemos que estas duas personagens estão a mostrar um pior de si. Portanto, não vamos estar aqui a equacionar qual deles está a mostrar o seu lado mais maquiavélico. São os dois. E os dois têm a sua face, aquilo que aquela nossa amiga disse, que tem a sua face que nos dá, que nos provoca empatia, e depois tem a outra face que nos provoca repulsa. Leia jornais em papel, não seja antiquado.